Uma das questões que muito me interessaram durante a minha vida profissional, mesmo enquanto estudante de arquitetura, ou seja, já fazem aí, só de formado eu tenho 25 anos, faço 25 anos agora em 2022, né? É exatamente a questão da criatividade, que é o tema desse vídeo, né? Como que se processa essa criatividade, se há um processo, se é possível ensinar a criatividade, se é possível você desenvolver criatividade. Infelizmente eu nunca consegui ter tempo suficiente para pesquisar de forma profunda, né, ou de forma mais completa, essa questão muito importante para a arquitetura, que faz o link direto com o seu lado mais artístico, com a questão da criação, da composição, de você inventar coisas, né, inventar objetos, é, criar, como fala aqui o Aldo Rossi no seu livro a Autobiografia Científica, criar acontecimentos. O que eu percebi, o que eu aprendi ao longo desses 25 anos, é que há uma grande dificuldade de você ensinar criatividade para as pessoas. Porque eu consegui enxergar e entender isso, principalmente dando aula, que é um processo muito individual, muito particular. Muito de cada um que está envolvido com o ato de criação, né? Quando ele quer criar, né? Quando ele se faz interessado em criar algo, né? Então não há exatamente, eu não consigo enxergar ou perceber um método muito específico. É muito mais fácil, uma coisa que eu sempre falo, né? É muito difícil você ensinar criatividade, mas é muito fácil você aprender a ser criativo. São coisas diferentes, né? Que não depende de um ensinamento clássico e tudo mais. Depende de você estar aberto. Depende de você estar solícito a querer aprender a criar. A você estar literalmente aberto a experiências. É você estar aberto a estímulos. Mas não qualquer tipo de estímulo. Mas um estímulo que vai te proporcionar um ato criativo. Né? O estímulo que vai literalmente linkar o que você está sendo estimulado, para depois você transpor isso para um projeto, no nosso caso, né, enquanto arquiteto urbanistas, né? Mas isso também é muito relativo, né? Não quer dizer que para cada tipo de projeto você tem que ter um estímulo específico, pelo contrário, quanto mais você absorver elementos estimulantes, coisas que vão ampliar a sua criatividade, um dia isso vai te estimular a criar algo diferente. Vai ser uma referência, vai ser um elemento, vai ser uma bagagem que você adquiriu, que está lá guardada para surgir no momento certo, né? E ao longo do tempo eu fui percebendo isso, né? Eu sempre tentei entender como que eu criava. Chegou um momento que eu parei com isso. Eu desencanei, literalmente. Né? Literalmente eu desencanei. Porque eu percebi que depende muito de cada projeto, depende muito de cada demanda, depende muito de cada situação. Né? Tem projetos que... Eu lembro que na época da faculdade, por exemplo, na medida que os professores iam passando os temas, os programas, eu já ia elucubrando alguma coisa na cabeça e rabiscava, deixava quietinho para ver se depois funcionava, né, no lugar onde ia ser inserido. Se não funcionasse, se não funcionasse, eu jogaria fora, né, e faria outro novo. Mas eu sempre exercitava pode chamar até de método, né? Na medida que a pessoa vai falando, você vai criando na sua cabeça alguma imagem de um projeto, de uma arquitetura, de um espaço urbano. Mas eu vi que depois que eu me formei, não necessariamente na prática isso funcionava sempre. Já teve trabalhos, teve projetos que eu levei bom tempo para criar. E do nada eu criei, surgiram. Eu tenho esse lado criativo muito mais aflorado, eu gosto dessa área da criação. Tem arquitetos que preferem a área do desenvolvimento de projetos, da gestão de projetos, da gerência de projetos, e eu prefiro muito mais a área da criação. São caminhos para fazer arquitetura. E à medida que também dentro da faculdade eu ia estudando vários arquitetos, tomando eles como referência,
como eu falei lá no início do primeiro vídeo sobre os mestres, né, procurem os seus mestres da arquitetura, né, quem são eles? Quem vão ser seus mestres que vão te guiar? Esses mestres me guiaram, me deram alguns caminhos, me deram algumas chaves de leitura, principalmente do contexto, né, do entorno e do contexto, e desse entorno e desse contexto eu tirava e sempre tirei as minhas referências para fazer a minha arquitetura. Mas não era algo não era algo assim metodológico, era quase que empírico, mas era muito ligado à percepção, né, ao desenvolvimento de sensibilidade, para falar a verdade, né, de eu poder captar o que eu estava enxergando no entorno, no contexto, né, porque esse entorno pode ser um entorno físico ali, né, um entorno, né, também até legal, ligado diretamente às questões legais, de aprovação, de legislação urbana, do projeto, ou uma coisa de contexto muito mais amplo, muito mais não tão tangível, não tão objetivo, né, algo até muito mais subjetivo. E eu gosto muito dessa questão da subjetividade na arquitetura. Eu acho que é esse lado que nos dá o caráter artístico, é esse lado que nos dá essa visão mais criativa da arquitetura. Eu até postei há pouco tempo lá no Instagram que a diferença entre arquitetura e construção é exatamente essa. Enquanto a construção é a objetividade da arquitetura, a arquitetura é a subjetividade da construção. As duas se completam, são diferentes, mas se completam, né, em torno do algo, daquele objeto, daquela coisa que você vai construir ali, né? E uma das leituras que eu sempre fiz na época da faculdade, que foi base até do meu trabalho de graduação, foram os textos do Aldo Rossi. Ultimamente eu tenho lido um livro dele antigo, né, mas que eu comprei faz pouco tempo, que eu só tinha lido na faculdade alguns fragmentos, que é esse livro que eu mostrei aqui na frente, né, o Autobiografia Científica, que vai estar as referências biográficas dele lá na descrição do vídeo. Ele fala exatamente disso, que a forma dele conceber a arquitetura, de ele criar um objeto, né, que eles chamam de coisa, aquela coisa, aquela coisa física ali que está, né, sendo executada, que vai ser executada, transformada em obra, é exatamente você estar aberto a várias referências. Então ele começa a falar dos projetos dele e não mostra nenhuma imagem, porque o que interessa nesse livro dele, ou do que ele fala, são as referências que ele está buscando, das lembranças de filmes antigos, das lembranças da cidade tal, dos prédios de outra cidade X, de teatros, de espaços Y, que ele vai absorvendo isso nas visitas que ele fez, nos vídeos, ou nos filmes, né? Mas nos filmes que ele assistiu, nos livros que ele leu. Então todas as referências que ele teve foram referências culturais. Ele criou um arcabouço cultural que virou base para ele de concepção, né? Uma base estética, podemos dizer assim, que ele transferiu isso tudo, ou transfere isso tudo, ou transferia, porque ele já é falecido, para os seus projetos. Então eu acredito muito nisso, né? A criatividade, primeiramente, nada vem do nada, né? Puxando aqui pelo filósofo grego, nada vem do nada, a filosofia grega, né? Nada vem do nada. Tudo vem de alguma coisa, tudo tem uma referência, tudo deve ter uma referência, né? E principalmente a arquitetura. E essa referência da arquitetura não precisa ser exatamente a própria arquitetura, podem ser outros elementos culturais, como literatura, como cinema, como gibis, como desenhos, como pinturas, como também referências até sociais, políticas, econômicas. Tudo isso são elementos que você pode transformar em elementos estéticos e conceber seu espaço, sua arquitetura. Não é um método, porque não tem como você classificar isso, eu não consigo enxergar isso como método, está muito mais ligado à possibilidade da pessoa estar aberta a esses estímulos, que são todos estímulos, está muito ligada à percepção, né? Isso está muito claro aqui no livro do Rossi, a questão da fenomenológica, né, da arquitetura, está muito ligada às questões de percepção dos sentidos, né, de você absorver isso através dos seus sentidos, seja o olfato, seja até o próprio paladar, seja ouvindo, seja tocando, seja lendo, seja vendo, né?
e você absorver isso e transformar isso depois em um projeto. Aí passa para a questão sensível do arquiteto, da sua bagagem cultural, da forma como ele transforma tudo isso, todo esse arcabouço de elementos que ele está absorvendo, em depois um projeto. Ou numa concepção estética, ou numa linha estética que ele vá seguir, que ele vá desenvolver enquanto arquiteto urbanista, e que pode ser modificada ao longo dos anos. Não quer dizer que você desenvolve uma linha estética na sua arquitetura e vai com ela até o final da vida. Você pode ir aprimorando, desenvolvendo, ou até modificando. Há na história da arquitetura vários arquitetos, principalmente do século XX, que fizeram isso. Começaram por um estilo e foram mudando de acordo com as necessidades deles, estéticas, internas, que eles entendiam que não estavam, já tinha esgotado o que tinha pensado. Não, agora vou pular para uma outra vertente, vou buscar outras referências. E isso é importante. Isso mostra a evolução do arquiteto. São poucos arquitetos que ficaram na mesma toada arquitetônica, ou na mesma toada estética, e foram até o fim. Muitos foram, até os grandes mestres. Você pegar o Le Corbusier, as fases que ele teve, se pegar o Frank Lloyd Wright, o próprio Mies van der Rohe deu uma mudadinha com o tempo. Ele tinha ali uma questão muito mais ortodoxa com a arquitetura moderna, mas mesmo assim ele foi alterando algumas coisas, principalmente com as suas viagens para os Estados Unidos. Ele foi modificando, sutis, mas haviam sim modificações. O Walter Gropius, o próprio Walter Gropius, um dos criadores da Bauhaus, como ele já no fim de vida ele também dá um salto da sua arquitetura. E isso faz parte da própria evolução do arquiteto, do seu estado de criação. Para vocês terem uma ideia, o próprio tema desse vídeo não saiu do nada. Saiu porque eu estava assistindo um vídeo de 4 moças nerds, que adoram cultura pop, a parte de filmes da cultura pop, seriados, literatura, que tem um canal no YouTube chamado Entre Migas. São 4 moças que estavam ali discutindo, lendo algumas perguntas de leitores, e alguém pergunta lá sobre criação para ela. E ela cita exatamente isso, que para você criar você tem que gerar mais criatividade. Foi daí que eu puxei o tema, o próprio título do vídeo. Dei ali uma distorcida, fiz a brincadeira com a palavra, que criatividade cria criatividade, e isso é verdade. Ela estava certa e eu trouxe essa ideia para cá. Que para você ser criativo, a melhor coisa é você buscar coisas criativas. Coisas que estimulem a sua criatividade. Você ficar dentro de uma caixa branca, esperando dos céus que a ideia, que o seu projeto vai nascer, isso nunca vai acontecer. Você precisa, às vezes até já aconteceu isso comigo, de eu estar meio travado, eu parei tudo, fui fazer um trabalho mecânico. Limpei a mente. Porque o trabalho mecânico você só está ali, sem pensar muito. E durante o trabalho mecânico veio uma ideia de projeto, que eu rapidamente rabisquei, pronto, saiu o projeto em 1 hora. Isso porque eu limpei a mente. Isso que eu tirei as dúvidas. Aldo Rossi, nesse livro aqui, o Autobiografia, de novo aqui, na tela, Autobiografia Científica, que é um livro até editado pela editora 70, é português, tá? Tem português de Portugal, ele não tem versão brasileira, português brasileiro, tá? Ele cita aqui vários conceitos que foram básicos para a arquitetura dele. Primeiro, ele fala que a arquitetura tem que ser um acontecimento. Você tem que pensar, primeiramente, a arquitetura enquanto acontecimento. Esse acontecimento tem muito a ver com os fatos urbanos que ele escreve no seu livro anterior, que é a Arquitetura da Cidade. A arquitetura tem que acontecer, ela tem que criar acontecimentos dentro dela. Os espaços não são espaços vazios, são espaços que têm significado. E esse significado parte do pressuposto de gerarem acontecimentos para as pessoas que vão ali utilizar aquele espaço. Uma outra coisa que ele fala é a questão da felicidade. Fazer arquitetura tem muito a ver com felicidade.
Felicidade de você, primeiramente de você que está fazendo esse projeto, tem que estar feliz em fazer aquilo, e a felicidade dos outros, das pessoas que vão utilizar aquele projeto, né? Outra coisa que ele fala, a questão do material e da energia. Toda arquitetura é materializada, ela tem que ter uma força do material, da presença desse material que está sendo utilizado. E esse material tem, por concepção, ele é gerado por uma série de energias, né? E essa energia tem que estar ali presente na arquitetura. E essa questão do material e da energia, né, essa questão da materialidade e da arquitetura enquanto um elemento energético, né, tem muito a ver também com o que ele fala de ser a arquitetura uma coisa palpável, porque ela tem a questão da coisa é que ela tem materialidade, literalmente materialidade. Ela está ali, presente. Ela tem que ser pensada desde o projeto enquanto materialidade, enquanto uma coisa que estará dentro da cidade, fará parte de um fragmento urbano, fará parte dos fatos urbanos, como ele fala lá no seu livro Arquitetura da Cidade, e essa materialidade, essa coisificação da arquitetura, um elemento ali palpável, construído, dá a ele também identidade, dá a ele singularidade. Não literalmente um objeto qualquer, mas um objeto que tem ali um significado. Ao mesmo tempo, ele fala ao longo do livro de uma necessidade de você, ao fazer arquitetura, não pensar em arquitetura. Você desmaterializar esse conceito da arquitetura enquanto materialidade também, né? Para você deixar aberto, né, a essas concepções, a essas intromissões culturais, a esses estímulos culturais, né? Então a arquitetura, para ser arquitetura, ela também precisa não ser arquitetura. Pode ser uma contradição, mas necessariamente não é. É o contrário. Porque ele parte do pressuposto de uma arquitetura que está ali, que tem uma história, que está contextualizada dentro de um espaço que tem história, que é a cidade, né? Então essa própria cidade tem ali uma materialidade cultural que deve ser absorvida pela arquitetura. O Rossi, por isso que eu gosto muito de estudar ele, porque ele vem de uma linhagem de arquitetos italianos que buscaram entender exatamente essa questão do lugar na arquitetura, ou o lugar da arquitetura dentro da cidade. Que lugar é esse? E tem muito a ver com os sentidos, com os significados dessa arquitetura, o porquê dela estar ali, o que ela pode assimilar desse contexto, desse entorno, e transmitir isso na sua forma, na sua construção, na sua materialidade, né, enquanto acontecimento. Então tudo isso está interligado. Todas essas palavras-chave, né, para mim são elementos que você pode entender enquanto método, mas um método empírico, ligado mais a uma questão mais sensível, que não necessariamente você consegue passar isso de uma pessoa para outra. O interessante desse conceito, por exemplo, é que cada um que pegar essa ideia, esses conceitos, essas palavras, vai fazer uma arquitetura sempre diferente, nunca vai ser igual, né? Por isso que não é ali uma coisa ortodoxa, pelo contrário, é algo mais libertário, porque o lugar nessa ideia, nesse conceito, não é uma ideia conservadora, pelo contrário, é libertadora, porque você nunca vai fazer o mesmo projeto em lugar. O mesmo projeto, é quase praticamente impossível você repetir projetos em lugares distintos, o mesmo projeto em lugares distintos. E nem vários arquitetos vão fazer o mesmo projeto no mesmo lugar. Cada um vai ter a sua leitura daquele lugar. Esse caminho do lugar, da arquitetura, é o caminho mais palpável ou libertador para se criar. De pensar você enquanto arquiteto enquanto uma esponja, que vai absorvendo as coisas e um dia vai criando, como o Aldo Rossi fala, né, essa sua biblioteca virtual na memória, que um dia você puxa ali uma referência e transforma num projeto. É muito mais legal, muito mais gostoso, né, quando você desenvolve essa capacidade de criar a partir de referências, de
referências que você absorveu. Como eu falei antes, lendo, vendo filmes, às vezes tomando um bom vinho, comendo uma boa comida, apreciando boas comidas, bons vinhos, bons filmes, bons livros. Isso tudo abre caminho para você fazer uma boa arquitetura. Não é um conceito fácil, são coisas assim muito abstratas, que é para ser abstrato mesmo, literalmente subjetivo, né? Mas é algo interessante porque abre margem para vários tipos de pesquisas, vários tipos de discussões. Isso vai longe, né? Eu já tive algumas discussões com alguns colegas e a conversa ia longe sobre isso, né? E isso que é o legal da arquitetura. Esse ato de criar a partir de referências culturais, né? Referências do dia a dia, do que você está vendo, do que você está ouvindo, do que você está absorvendo, do que você está lendo, do que você está desenhando. Por último, só para fechar, poxa, Fabiano, eu preciso ser um cara criativo para ser arquiteto? Não, eu sempre vou falar isso, não precisa. A gente precisa no mundo de muitos arquitetos de várias orientações possíveis. E se todo mundo fosse criativo, ninguém ia fazer arquitetura, ia ficar só viajando na maionese. A gente não precisa de arquiteto para viajar na maionese. A gente precisa mais de arquitetos pé no chão. O viajar faz parte, mas não é o principal. Importante, mas não é o principal. O principal é saber como funciona a arquitetura, é saber como constrói a arquitetura, como sai da subjetividade e vai para a objetividade, de forma rápida. É entender a parte artística e a parte técnica, né? E juntar as duas no projeto. Eu acho que esse é o fim, pelo menos, de qualquer processo criativo. Se você ficar só nas ideias e não souber transformar isso em uma coisa, em algo palpável, você não está fazendo arquitetura. Você está fazendo no máximo um desenho arquitetônico. A gente precisa mais de arquitetos do que desenhistas arquitetônicos. Bom, é isso, chega. Falou, gente. Dá um like aí no vídeo, compartilhem, comentem, por favor, comentem, né, que é importante. E nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!